Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Sejam muitíssimo bem-vindos aí a mais um encontro da Weekend. Acredito que muitos aí pela primeira vez. Eu sou Patrícia Montanher, sou colega neurocirurgiã e cofundadora da Weekend Academy. E é uma satisfação aí estar aqui com vocês para dar um primeiro passo aí com vocês em estratégias prescritivas de produtos à base de cannabis, uma visão geral para vocês dos principais desafios dessa terapêutica, mostrar para vocês também o que a gente já tem de produtos à base de cannabis aqui no nosso mercado, como dar os primeiros passos, né, nessa prescrição, nessas estratégias prescritivas. É um encontro bem informal, tá, pessoal? Vocês ficam super à vontade aí para interagir pelo chat, colocar ali de onde vocês são, qual a especialidade, área de atuação, se já estão prescrevendo cannabis medicinal, ou se é a primeira vez que estão em contato com esse conhecimento, para que a gente possa ir afinando aqui a conversa e vocês tirem o máximo de proveito possível desse encontro, tá? Esclareçam também as suas dúvidas. Eu preparei aqui uma aula aqui para gente, né? Vou projetar aqui os meus slides. Tá tudo certo aí com a projeção, time? Certo. Tá. Tudo certo? Tudo ok, doutora. Beleza. Então, pessoal, para quem não me conhece, né? Sou Patrícia Montanher, colega neurocirurgiã. Eu fiz uma formação em procedimentos minimamente invasivos indoor pela UIP e tenho uma clínica aqui na Grande Florianópolis, onde desde 2014, 2015 atuo com a terapêutica à base de cannabis, aí, acompanhando aí cerca de 3.000 pacientes. E em 2019, 2020, entendendo a necessidade de passar o bastão desse conhecimento adiante, eu decidi fundar a Weekend Academy, que é essa academia que une colegas, cientistas e médicos do mundo inteiro para estruturar esse conhecimento e passar esse conhecimento adiante aí para outros colegas médicos. Ah, esse conhecimento teve um impacto muito grande na minha prática médica, consegui ajudar muitos pacientes, até hoje, né, atendo muitos pacientes que já tinham sido operados e não tinham melhorado, pacientes que não tinham indicação de cirurgia, mas que precisavam de alívio, né, de quadros diversos de dor crônica, pacientes com transtornos neurológicos diversos, né, de prognóstico ruim, e cannabis medicinal, em muitos desses pacientes, realmente foi um divisor de águas em trazer melhor qualidade de vida e melhor controle de sintomas que estavam sendo refratários às terapêuticas habituais. Então, isso tudo aqui é sobre isso, né? A Weekend Academy tem essa missão de passar esse conhecimento adiante aí para vocês, um conhecimento que tem sido um divisor de águas para muitos pacientes com problemas crônicos, refratários e incapacitantes de saúde. E eu comecei nessa história simplesmente porque estava patinando, principalmente com os pacientes com problemas crônicos da coluna vertebral. Quando eu formei em neurocirurgia e montei a minha clínica, eu achava que ia ter muitos pacientes com tumores cerebrais, aneurismas, mas na verdade o que vieram foram muitos pacientes com problemas crônicos da coluna vertebral, né? Então, esse é o dia a dia da maioria dos neurocirurgiões e também dos ortopedistas, são pacientes com problemas crônicos de coluna. E estava patinando em polifarmácia, né, em procedimentos mais agressivos. Foi então que eu decidi procurar outras alternativas que pudessem ajudar esses pacientes. E me deparei com a cannabis medicinal. Na época, tinha muito pouco conhecimento estruturado sobre esse assunto, não só no Brasil, mas no mundo. Então, foi bem desafiador encontrar fontes seguras e organizadas de conhecimento. E foi uma decisão que realmente fez toda a diferença aí na minha prática médica, porque agreguei uma ferramenta terapêutica que vou mostrar aqui para vocês, né, do ponto de vista técnico, é bastante segura e bastante eficaz para trazer alívio de sintomas
onde as terapêuticas tradicionais não já trazem bons resultados. Então, para os pacientes cirúrgicos, para melhorar resultados pós-cirúrgicos, para os pacientes também não cirúrgicos, representou uma ferramenta terapêutica de grande, grande valor. E, e assim foi a melhor forma de passar esse conhecimento adiante, foi através da Weekend. E vocês podem estar se perguntando, mas o que que tem de tão diferente, né, nessa prescrição de cannabis medicinal? Por que que a gente não aprendeu isso na faculdade, nas residências, nas especializações médicas? Realmente esse conhecimento foi negligenciado pela maior parte aí das faculdades de medicina e especializações. Ele começou a ser estruturado no final da década de 90, com a descoberta do sistema endocannabinoide, que é a explicação, né, bioquímica, fisiológica, molecular, que explica, né, como e por que cannabis funciona no nosso organismo. Então, esse conhecimento carregado ainda, né, de muito preconceito, demorou para entrar nas faculdades, nas especialidades médicas. E é um desafio para os colegas hoje entenderem como prescrever cannabis medicinal, porque realmente o raciocínio prescritivo é completamente distinto das moléculas únicas, né, aos quais a gente foi ensinado na faculdade, né? Então, moléculas únicas têm um espectro de atuação geralmente restrito, faixas de dose padrão para a maioria dos pacientes, ou então doses calculadas pelo peso e protocolos terapêuticos bem definidos. Com cannabis medicinal, a gente está falando, na maioria das vezes, de múltiplas moléculas atuando em múltiplos alvos que atuam diretamente no sistema endocannabinoide, que é um sistema extremamente complexo, né? Vou dar uma pincelada para vocês, mas está presente simplesmente em todas as nossas células, em todos os nossos órgãos e tecidos fisiológicos, e tem a função vital de trazer equilíbrio, homeostase para todos os nossos sistemas. A cannabis, os canabinoides têm um amplo espectro de atuação, isso é muito característico dessas formulações, e uma ampla janela terapêutica, né, tornando a prescrição bastante desafiadora, né? Eu vou mostrar para vocês que tem estudos, e a gente observa isso na prática, que 20 miligramas de canabidiol pode ser super efetivo, tanto quanto 300 miligramas, 400 miligramas, né? Vai depender de cada paciente. A prescrição é muito individualizada, muito artesanal. Tem ainda a questão dos efeitos bidirecionais, né, dessas moléculas, e o que torna ainda mais desafiadora a prescrição. Pacientes com o mesmíssimo diagnóstico podem ter excelentes resultados usando formulações completamente diferentes, e eu vou mostrar isso na prática aqui para vocês. Então, completamente diferente do racional alopático habitual, onde a gente prescreve a mesma molécula para o mesmo diagnóstico, onde a gente faz essa linearidade, né, de raciocínio. Todo mundo prescreve um gabapentinoide para uma dor neuropática, né, e vai tecendo raciocínio pelo diagnóstico. Aqui com a cannabis, não é uma linha reta. A gente não faz a prescrição, não escolhe a formulação, se é CBD, THC ou outro canabinoide, de acordo com o diagnóstico exclusivamente. Aqui cada caso é um caso, né? É um conhecimento completamente novo para a grande maioria dos médicos. E é por isso que a Weekend nasceu e tem esse alcance aí realmente mundial, né? Os nossos eventos online, as nossas aulas online já alcançaram mais de 50 mil médicos em 62 países. Como eu falei para vocês, esse problema educacional nessa área é um problema internacional, global, não é exclusivo do Brasil, não. Então, a gente realmente atrai médicos de todos os cantos do mundo querendo informações técnicas qualificadas sobre essa temática. Foi por isso que a gente desenvolveu essa metodologia de aprendizado e exclusivamente, né, pensada de médicos para médicos, né, que eu vou mostrar para vocês mais adiante aí todos os diferenciais da nossa metodologia, da nossa plataforma. Então, para eu conhecer um pouco melhor vocês e entender, né, a profundidade que a gente vai entrar aqui na aula de hoje, eu gostaria da participação de vocês aí para responder essa enquete, para entender se vocês já prescreveram cannabis medicinal ou
se ainda sabem muito pouco sobre o assunto, e também entender a fase de carreira de vocês, né? Vocês estão começando, são recém-formados ou são colegas que já estão com clínica atuando há um bom tempo. Então tá rolando uma enquete aí, agora no Zoom. Vou pedir aí para vocês responderem que momento profissional vocês se encontram hoje, início de carreira até 5 anos de formado, transição de carreira, reposicionamento, né? Se porventura é um colega que fez alguma especialidade e está mudando aí de posição, ou um colega que está saindo aí de uma rotina de plantões para abrir o próprio consultório. Se tem algum colega aí que atua principalmente, né, em plantões, ou se já tem aí a sua própria clínica consolidada dentro da sua especialidade, área de atuação. Também dividido aqui, né? Interessante. Boa parte aí dos colegas até 5 anos de formado, mais de 20% dos colegas em transição de carreira, provavelmente aí buscando ter o próprio consultório, e mais de 20% também dos colegas com clínica consolidada. E o que impede vocês hoje de avançar nessas terapêuticas à base de cannabis? São dúvidas práticas em relação à dose, produto, como acompanhar os pacientes? É falta de tempo para estudar, para se dedicar? É investimento financeiro nesse momento? Ou porventura acha que não vai ter muitos pacientes aos quais vai ter aplicabilidade essa terapêutica? É, maioria dos colegas, o que está impedindo de avançar nessa terapêutica são dúvidas práticas em relação a doses, produtos, acompanhamento. Então, fica aqui até o final, que eu prometo para vocês, eu vou entregar muito conteúdo referente a essas questões aí que vocês estão trazendo. Tá? Bem-vindo a todos aí, tem um pessoal aí no chat aí que se apresentou, colegas da ginecologia e obstetrícia. Doutora Emília, idosa na carreira, interesse por novas terapias. Bem bacana, viu, doutora Emília? A gente tem muitos colegas aqui na Weekend, alunos da Weekend, aí 60 a mais, 70 a mais. Hoje a gente fica super feliz de receber esses colegas. No Weekend Summit tinha um colega com 84 anos. Muito legal. Eu fico honrada de receber os colegas aqui da terceira e melhor idade. Doutora Ariadne, da psiquiatria. Excelente, ó. Gabriel, medicina da família e comunidade. Dona Maria, muitos anos de formada, nunca prescrevi, não sei nada a respeito. Show de bola. Então, fica até o final que vocês vão aproveitar demais a aula de novo. Ó, vamos lá? O que a gente vai ver no aulão de hoje, pessoal? Os fundamentos prescritivos, tá, das terapêuticas à base de cannabis. Como escolher um produto à base de cannabis qualificado, isso também é uma dor, né? Dado a imensa quantidade de produtos à base de cannabis disponíveis hoje no mercado. A gente vai organizar isso tudo num checklist de atendimento e eu vou compartilhar com vocês casos clínicos reais, tá? Então, falando de fundamentos prescritivos, tá? O que é fundamental a gente alinhar desde o princípio? Primeira coisa, quando a gente vai aprender uma terapêutica nova, um procedimento novo, é respeitar, né, o princípio fundamental, né, da nossa vida médica de não causar dano aos pacientes, né? Então, é um medicamento novo, é um produto novo. Qual que é a toxicidade desse medicamento? Quais são os possíveis efeitos adversos desses medicamentos?
Para eu trazer essa explicação técnica para vocês de que a gente realmente está diante de um perfil de medicamento bastante gentil com os pacientes, bastante seguro e gentil, eu vou pincelar com vocês um pouquinho do sistema endocannabinoide, tá? O sistema endocannabinoide, pessoal, é um sistema de sinalização e transferência intracelular composto pelos receptores canabinoides, pelas substâncias endocannabinoides e as enzimas que produzem, que degradem essas substâncias endocannabinoides. Esse sistema interage de forma muito interessante com os elementos químicos da planta da cannabis, os fitocannabinoides. Os principais que a gente mais conhece, mais tem em estudos, é o CBD, o canabidiol, e o THC, o tetrahidrocannabinol. Mas qual que é a função do sistema endocannabinoide? Qual que é a função dessa interação entre sistema endocannabinoide e fitocannabinoides? Exercer um papel-chave na homeostase, no equilíbrio de diversos processos fisiopatológicos relacionados à dor crônica, à ansiedade, a transtornos neurodegenerativos. Isso aqui é uma enorme simplificação da complexidade, da representatividade do sistema endocannabinoide nos nossos sistemas fisiológicos. Porque se a gente começa a entrar em detalhes, a gente vai ficar aqui conversando horas e horas e não vai chegar nem perto de esgotar o assunto, tá? Então, primeiro que cannabis, gente, não é só CBD, canabidiol, não é só THC, tetrahidrocannabinol, tá? É muito mais do que só esses dois elementos químicos. Já foram identificados mais de 500 elementos químicos, além de fitocannabinoides, também terpenos, também flavonoides, as formas ácidas do CBD, do THC, as formas varínicas do CBD, do THC. Vocês já devem ter ouvido falar de outras letrinhas, né, como CBC, canabicromeno, CBG, canabigerol, CBN, canabinol, né, além dos terpenos, como linalol, beta-caroteno. Então, assim, falando só de cannabis, isso, CBD e THC é só a pontinha do iceberg. A gente tem muitas outras moléculas com estudos pré-clínicos e clínicos em andamento que mostram a importância terapêutica que elas têm em diversas patologias, né? E por que diversas patologias, Patrícia? Como que é isso? Como que cannabis pode ser usada para problemas crônicos de pele, como psoríase, passando por quadros de dor crônica de difícil tratamento, como dor neuropática, fibromialgia, passando por transtornos neurológicos de difícil manejo, como o transtorno do espectro autista, como esclerose múltipla, como doença de Parkinson. Como? Esses elementos químicos da cannabis, pessoal, interagem diretamente com receptores canabinoides, que eu vou mostrar para vocês, e com múltiplos outros alvos moleculares, múltiplos outros receptores, como receptor de potencial transitório, canais iônicos, outros receptores acoplados à proteína G, GPR55, receptores nucleares, receptores PPAR, né, receptor ativado de proliferador de peroxoma, diversos outros receptores GABAérgicos, glutamatérgicos, dopaminérgicos, acetilcolinérgicos, as substâncias que nós produzimos, canabinoides, chamadas endocannabinoides, também não atuam só em receptor canabinoide, CB1, CB2. A gente tem essas substâncias atuando em múltiplos outros receptores, né? Então, é um sistema extremamente complexo de múltiplos alvos terapêuticos. A gente tem literalmente milhares de publicações científicas, tá, em estudos pré-clínicos que detalham esses alvos moleculares dessas múltiplas moléculas da cannabis interagindo com a multiplicidade de elementos do nosso próprio sistema endocannabinoide. E qual que é a função, afinal, do sistema endocannabinoide dessa interação entre sistema endocannabinoide e canabinoides da planta cannabis? Promover regulação, homeostase. Sistema endocannabinoide é um sistema regulatório vital que está envolvido em praticamente todos os nossos processos fisiológicos e patológicos, pessoal. Olha a dimensão disso, olha a importância disso. Regulação do estresse,
das emoções, da digestão, da dor, das funções cardiovasculares, do sistema imunológico, do desenvolvimento do sistema nervoso, da plasticidade neuronal, processo de aprendizagem, memória, coordenação de movimentos, metabolismo, gasto energético, processos inflamatórios diversos, regulação do apetite, sono, vigília, regulação da temperatura, ou seja, praticamente tudo em funcionamento do nosso organismo tem a presença vital do sistema endocannabinoide com a função de trazer homeostase, equilíbrio. Não é à toa que desde a descoberta dos receptores canabinoides, CB1, CB2, que aconteceram lá no início da década de 90, há uma verdadeira corrida científica para desvendar como modular o sistema endocannabinoide. Se vocês tiverem curiosidade de digitar a palavra canabinoide em inglês no PubMed, vocês vão puxar. Está atrasado esse slide, são 39 mil artigos científicos. Tá uma média aí nos últimos anos de mais de 2.000 artigos ano sobre publicações sobre o sistema endocannabinoide, a interação do sistema endocannabinoide com os canabinoides da planta e o potencial terapêutico dos canabinoides da planta, tá? Não é por acaso que países do mundo inteiro despertaram para o potencial científico e clínico desse conhecimento. Eu não sei se vocês sabiam, mas desde 1999, há mais de 20 anos, o uso medicinal da cannabis já é regulamentado em Israel. Esse país foi pioneiro na criação de uma agência específica vinculada ao Ministério da Saúde, totalmente dedicada à cannabis medicinal. A Dinamarca financia 100% de produtos à base de cannabis para pacientes terminais. Hoje, aproximadamente 3% da população da Austrália está em uso de produtos à base de cannabis para fins medicinais. A Alemanha importou mais de 25 toneladas de flores de cannabis para uso medicinal nos últimos 2, 3 anos. E 7 das 10 maiores detentores de patentes de produtos à base de cannabis dos Estados Unidos e Canadá são, na verdade, grandes farmacêuticas, como Sanofi, Merck, Novartis, Roche. Tá? Isso tudo deixa muito claro a importância desse conhecimento, o quanto que esse conhecimento desperta o interesse da comunidade científica e também das grandes farmacêuticas. E literalmente, pessoal, existem milhões, milhões de pacientes hoje com problemas crônicos, refratários, incapacitantes de saúde que podem se beneficiar desse conhecimento e dessas ferramentas terapêuticas. Se a gente pega aí só o mundo de pacientes com dor crônica, 40, chega a 40% dos pacientes com dor crônica são refratários às terapêuticas habituais, incluindo terapêuticas intervencionistas. Pacientes com transtornos psiquiátricos, até 60% dos pacientes com transtornos psiquiátricos diversos são refratários aos tratamentos habituais. Estima-se que até 2050 a gente vai ter mais de 130 milhões de pessoas portadoras aí de quadros demenciais diversos. E quais ferramentas terapêuticas realmente efetivas a gente tem para tratar esses pacientes hoje? A mesma coisa, pacientes, milhões e milhões, mais de 80 milhões de pacientes ano vítimas de acidente vascular cerebral, de traumatismo crânioencefálico, traumatismo raquimedular, milhões de pacientes aí sem terapêuticas realmente eficazes para tratar essas lesões neurológicas. Pacientes com doenças raras, até 6% da população do mundo tem alguma doença rara e não existe nenhuma terapêutica específica, né, para tratar essas pessoas, melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Então, a verdade é que hoje já existem milhões e milhões de pacientes que não têm resultados satisfatórios com as terapêuticas tradicionais habituais. E através desse conhecimento, através do potencial terapêutico dos derivados canabinais, a gente pode dar muitos desses pacientes. De forma muito simplificada, tá? Eu vou explicar para vocês que a gente tem descritos até o momento dois principais receptores canabinoides no nosso organismo, os receptores CB1, que estão predominantemente presentes no sistema nervoso central, e os receptores CB2, que estão predominantemente presentes nos órgãos e tecidos do sistema imunológico. Por um capricho da natureza, muito curiosamente, a gente tem uma concentração de receptores CB1
no córtex cerebral, no cerebelo, no hipocampo, nos núcleos da base. Mas nós não temos uma concentração importante de receptores CB1 no tronco cerebral, nas áreas que controlam os movimentos respiratórios e cardiovasculares. Não temos. E esse é o principal motivo pelo qual overdose de cannabis é virtualmente impossível de acontecer. Até hoje não foi registrado no mundo nenhuma overdose, nenhuma letalidade por uso de fitocannabinoide, de canabinoide derivado da planta, tá? Por quê, Patrícia? Porque o canabinoide derivado da planta, a molécula com maior tropismo pelo sistema nervoso, mais psicotrópica, é o delta-9 tetraidrocannabinol, o delta-9-THC, e o delta-9-THC é um agonista parcial de receptor CB1, e a gente praticamente não tem receptor CB1 no tronco cerebral, nessas áreas específicas que controlam respiração e ritmo cardíaco. A gente não tem. Então, esse é o motivo bioquímico, molecular, fisiológico, pelo qual overdose por fitocannabinoide é virtualmente impossível de acontecer. Já foram registrados no mundo overdose por canabinoides sintéticos, tá? Não são canabinoides da planta, são sintéticos, canabinoides feitos em laboratório. E esses canabinoides, eles são agonistas totais de receptores CB1, por isso eles apresentam alta toxicidade e ações moleculares imprevistas, tá? Mas canabinoides da planta, delta-9-THC, é virtualmente impossível, tá? Ter um episódio de overdose letalidade. Vocês devem estar familiarizados com isso, né? O índice terapêutico, essa margem de segurança que existe entre a dose de um medicamento, né? Que o medicamento produz o efeito desejado, e a dose que produz efeitos secundários indesejáveis e possivelmente potencialmente perigosos, né? Essa relação é definida, né? Pela relação entre a dose letal média, né? A dose que pode matar 50%, né, de um grupo de animais, e a dose eficaz média, né? A dose que traz o efeito produzido em 50% desses indivíduos. E quanto mais estreita é essa margem, mais provável é que essa droga produza efeitos tóxicos. Se a gente fizer um comparativo, tá, do índice terapêutico do delta-9-THC com outros medicamentos que a gente comumente prescreve no dia a dia, fluoxetina, fenobarbital, codeína, olha lá, o índice terapêutico do delta-9-THC é muitas vezes maior. Então, a gente pode errar muitas vezes a mão na prescrição do delta-9-THC, causar quase nada de efeito tóxico para o paciente, mas se a gente errar muito a mão na prescrição de uma codeína ou de uma metadona, a gente com certeza vai alcançar resultados muito maléficos aí para os pacientes. Tá? Falando mais de possíveis efeitos colaterais, de possíveis efeitos adversos dos derivados canabinoides. O que é mais comum? Isso aqui, ó. Esses dois primeiros itens, sonolência e prostração. Independente de ser uma formulação predominante em CBD ou THC, o que é mais comum no início do tratamento, os pacientes apresentarem sonolência e prostração. Quando a gente erra um pouco a mão na prescrição, digamos assim, prescreve uma dose maior do que o paciente realmente precisa, se a gente está falando um produto predominante em THC ou com maior concentração de THC, outros sintomas como uma tontura importante ou até visão turva e cefaleia pode aparecer. Eu fiz questão de colocar asterisco em dois sintomas aqui considerados, entre aspas, adversos, que é a euforia e efeitos neurosensoriais. O THC tem essa possibilidade de trazer esse tipo de efeito colateral, mas que para alguns pacientes isso pode ser muito bem-vindo. Então, pensa num paciente com câncer, um prognóstico ruim, um câncer metastático, ou com um quadro de dor refratária, dor crônica, que usa um produto predominante em THC, com uma concentração maior de THC. Esse paciente pode se beneficiar do efeito analgésico do THC, do efeito antiemético do THC, do efeito indutor de apetite do THC, do
efeito relaxante muscular do THC, do efeito indutor do sono do THC, e esse paciente também pode se beneficiar do efeito de euforia que o THC pode trazer para esse paciente, amenizando o intenso sofrimento emocional e psíquico que esse paciente provavelmente está passando. Efeitos neurosensoriais de realçar o apetite, realçar, aguçar a audição, realçar a sensibilidade do tato. Isso pode ser fundamental, isso pode trazer um efeito profundo um paciente com câncer que está fazendo químio, que está com prognóstico ruim, um paciente que vai se beneficiar dessa acentuação dos sentidos. Então vejam que são efeitos colaterais que podem ser bem-vindos para alguns pacientes. Quando se aporta, né, mais THC do que se deveria, para alguns pacientes, ao invés de ter um efeito ansiolítico, vai causar ansiedade, né? E aí começam os desafios de tratar e prescrever uma molécula com efeitos bidirecionais em janelas terapêuticas mais estreitas, né? Então, o THC para algumas pessoas pode sim gerar ansiedade, pode sim, num extremo, né, trazer sintomas psicóticos, paranoia, pode sim trazer prejuízo à coordenação motora, tá? E trazer sintomas cognitivos temporários, né, em relação à memória. O que é mais comum em relação a efeitos cardiovasculares do THC? Aumentar a frequência cardíaca e baixar a pressão arterial. Tá? Então, muito cuidado na prescrição de THC com pacientes mais idosos, tá? Principalmente que já estão em uso de antihipertensivos. Eu tenho diversos pacientes que usam doses baixas de THC e têm mais de 70, 80 anos, e que com uso prolongado por 1, 2, 3 anos, os seus cardiologistas assistentes desprescreveram os antihipertensivos desses pacientes, tá? THC é realmente antihipertensivo, então tem que ter cuidado nessa prescrição, porque se prescreve uma dose maior que o paciente precisa, realmente pode causar uma hipotensão, uma taquicardia, levar um paciente a uma queda, por conta desses efeitos cardiovasculares do THC. Bastante comum a queixa de boca seca, e quanto a isso a gente fica um pouco vendido mesmo com a via de administração oral sublingual dos derivados à base de cannabis, e a orientação é ofertar mais hidratação, tá? Isso costuma amenizar com mais hidratação. Alterações do trânsito gastrointestinal, tanto para mais quanto para menos, podem acontecer. Náuseas a gente observa quando o volume de óleo está alto por tomada, né? Então, tem óleos formulações no mercado que são pouco concentradas, e aí é preciso prescrever um volume grande de óleo por dia. Esse volume de óleo por dia, por dose, por tomada, costuma causar náusea nos pacientes, e a conduta que a gente toma é prescrever uma formulação mais concentrada para reduzir o volume diário por tomada, tá? E aumento ou redução do apetite, a depender do predomínio dessa formulação ser mais para CBD, que geralmente reduz o apetite, ou mais para THC, que geralmente aumenta o apetite, tá? Se a gente colocar isso num comparativo, a gente não vai ver nada demais com os outros medicamentos que a gente comumente prescreve. Então, realmente não há por que ter tanto medo, receio, né, dúvidas em relação à segurança terapêutica dos canabinoides. Né? Todo mundo aí prescreve gabapentinoide, inibidor seletivo da recaptação de serotonina, tricíclico, porventura opioide, e enfrenta todos os dias efeitos colaterais dessas medicações, que vão desde tontura, sonolência, passando, né, por cefaleia, insônia, constipação intestinal, porventura arritmia, e com canabinoides, no geral, a gente vê efeitos colaterais transitórios, temporários, tá? A menos, né? Especialmente quando a gente vai tendo mais experiência nessas prescrições, nessas estratégias prescritivas, tendo cuidado, né, de acompanhar esses pacientes e fazer ajustes quando necessário, a gente consegue eliminar e evitar esses efeitos colaterais, tá? Então, são medicações realmente seguras e gentis com os pacientes. É claro que vão ter situações que a gente vai ter que estar muito mais alerta e muito mais cuidadoso
derivados da cannabis não é para todo mundo, né? E a estratégia prescritiva pode mudar bastante em situações mais delicadas. Então, pacientes com histórico de doenças psiquiátricas graves e instáveis, muito cuidado na prescrição de concentrações de THC. Pacientes com doenças cardiovasculares também graves e instáveis, né? Por conta desses efeitos cardiovasculares também do THC, muito cuidado. Pacientes gestantes e lactantes, não temos os estudos necessários para garantir a segurança, né, da mãe e do bebê. Então, a gente considera que uma situação de exceção a prescrição nessas situações. Pacientes idosos com múltiplas comorbidades, né, em uso de polifarmácia também são mais delicados nessa estratégia prescritiva e exigem uma atenção maior, doses menores, mais tempo de adaptação às doses, para que não tenham efeitos colaterais também da terapêutica. Um outro princípio prescritivo aqui essencial é o entendimento que a gente está diante de medicações realmente de amplo espectro de atuação, né? Como eu falei para vocês, se a gente falar só dos principais canabinoides, CBD e THC, eles têm um amplo espectro de atuação, não só em receptor canabinoide, atuam em receptores serotoninérgicos, dopaminérgicos, opioides, GABAérgicos, acetilcolinérgicos, canais iônicos, receptores nucleares, então são múltiplos alvos moleculares. E o que que isso quer dizer na prática? Quer dizer que são possibilidades de ajudar os pacientes em diferentes frentes. É super comum a gente atender o paciente com dor crônica e que começa a usar cannabis medicinal e que conta pra gente que aliviou a dor, mas melhorou o sono, melhorou as oscilações de humor, melhorou o convívio com a família, né? Então, um paciente com problema crônico de saúde, a gente sabe que não tem só um único sintoma, né? Tem uma miríade de sintomas. Um paciente com dor crônica não tem só dor crônica, tem irritabilidade, tem alteração do apetite, tem declínio funcional, tem insônia, tem muita ansiedade, oscila com depressão, tem prejuízo nas relações sociais. E é por isso que a gente frequentemente entra também numa polifarmácia para esses pacientes, né? Vai, vai prescrevendo aí um medicamento para cada sintoma, né? Entrando nesse raciocínio. E esses múltiplos sintomas geralmente, né, amplificam e complicam a abordagem dessas doenças crônicas, tá? E esse é uma das principais diferenças entre as moléculas únicas, que têm um espectro de atuação restrito, e as moléculas múltiplas, né? As formulações à base de cannabis têm um amplo espectro de atuação, porque são múltiplas moléculas atuando em múltiplos alvos. Então, é por isso que, por exemplo, a gente pega um paciente vítima de um AVC ou com esclerose múltipla, que procura a cannabis para melhorar a espasticidade, acaba melhorando a espasticidade, mas também melhorando o sono, acaba melhorando o humor. Pega lá um paciente com dor lombar crônica que procura a cannabis para melhorar a dor, as crises álgicas, mas acaba ficando menos irritado também, menos ansioso. Como eu dei o exemplo também, o paciente com câncer e uma dor oncológica por uma metástase pode se beneficiar do efeito analgésico da cannabis, do efeito antiemético da cannabis, do efeito indutor do apetite da cannabis, do efeito indutor do sono da cannabis, do relaxamento, né, que comumente acompanham o uso desses compostos, né? É óbvio, né, pessoal, que eu não quero dizer que cannabis é uma panaceia, que é a solução de todos os problemas, que a gente consegue tratar os pacientes só com cannabis e não precisa dos outros medicamentos. É óbvio que não. Mas é muito claro que a gente está diante de formulações de amplo espectro de atuação que ajudam os pacientes em diferentes frentes e que é frequente, sim, a gente conseguir uma otimização prescritiva nesses pacientes, tá? Isso aí já vem sido demonstrado na literatura já há muitos anos. Ó, desde 2013, 2014, tem estudos como esse aqui, de médicos que acompanham pacientes com dor crônica e que iniciam a cannabis medicinal e esses pacientes deixam de usar medicamentos para para dor crônica, né? Aqui, ó, em média, cada médico deixou de prescrever 1.826 doses de outros medicamentos para dor quando os pacientes faziam uso de cannabis.
Esse outro estudo aqui, ó, mostrando que o paciente que usa cannabis medicinal e tem dor crônica, 40% deixa de usar opioide, 30% deixa de usar benzodiazepínico, mais de 20% deixa de usar antidepressivo. Esse outro estudo aqui com pacientes oncológicos, tá? Mostra que quando inicia cannabis medicinal, mais de 70% diz que melhora a ansiedade e depressão, também 70% melhora o sono, mais 50% melhora a fadiga, mais 50% diz que melhora náuseas e vômitos, mais de 30% deixa de usar opioides. Se passa a régua nisso aí, 70% dos pacientes oncológicos que fazem uso de cannabis medicinal dizem minha qualidade de vida melhorou, né? Então, isso tem um impacto grande nos pacientes com problemas crônicos de saúde. Eu vou tangibilizar isso para vocês no exemplo de vida real, tá? De dia a dia aqui de consultório, que eu tenho certeza que muitos de vocês atendem pacientes similares a essa aqui, tá? Então, essa é uma paciente feminina de 44 anos, do interior aqui de Santa Catarina. A gente se conheceu em 2020. Ela, a história dela, é um quadro de dor lombar, especialmente lombociatalgia, iniciado em 2011. Aí ela tentou tratamento conservador, não melhorou, foi submetida a uma artrodese lombar, 3 níveis, em 2013. Não melhorou. 2 anos depois, uma revisão de artrodese, não melhorou. Um ano depois, mais uma revisão de artrodese, não melhorou. Um ano depois, colocação de estimulador medular torácico. Tá? E a gente se conheceu com esse cenário. Ela seguindo, né, apesar de essas múltiplas intervenções, com quadro de dores difusas em membros inferiores, dor também cervical, queixa de cefaleia, insônia frequente, aquele combo que acompanha um paciente com dor crônica, né? É, e já em uso, né, dessa polifarmácia aqui, oscarbazepina, amitriptilina, duloxetina, pregabalina, zolpidem, restiva. E o próximo passo, né, para ela, ali de intervenção, seria talvez uma bomba de morfina, né? Então, esse é o panorama que eu recebi essa senhora lá em 2020. E o que que eu sugeri para ela, né? Nos exames dela não tinha, ao meu ver, uma indicação de uma nova intervenção cirúrgica e eu propus para ela uma terapêutica à base de cannabis. Tá? A gente titulou lentamente, graduou para chegar numa dose de um produto em torno de 60 miligramas de CBD com 9, 10 miligramas de THC. Tá? E propus apenas uma infiltração na, no nível que ela tinha uma dor mais intensa e irradiada. Tá? Em 4 meses de tratamento, ela teve uma melhora expressiva da dor. E de forma muito interessante, né, que eu pontuo para vocês que é um grande diferencial da cannabis medicinal. Atua em outras frentes no paciente. Melhorou não só a dor, mas melhorou o sono e melhorou o humor. Isso pode ter um impacto profundo na qualidade de vida dessas pessoas. Em 5 anos de tratamento, tá? Eu acompanho essa paciente até hoje, vou compartilhar para vocês, né, um áudio de depoimento dela do ano passado. A gente conseguiu fazer um amplo desmame prescritivo. E hoje ela usa apenas o óleo de cannabis, a amitriptilina e a duloxetina, tá? Então, meu nome é Marlene Voles dos Santos, né? E eu vou contar um pouquinho da minha história. Em 2011, mais ou menos, eu comecei com umas dores muito fortes na minha coluna. Foi um período em que a dor afetou toda a minha vida, meu trabalho e tudo mais. E eu fiz várias consultas até que encontrei um neurocirurgião em Chapecó, onde eu morava na época, e ele recomendou uma cirurgia para eu colocar alguns pinos na coluna. Ela foi realizada em 2013 e inicialmente ela trouxe um alívio, mas logo depois eu continuava sofrendo com várias dores e não repercutiu como eu esperava. Então, em 2015 foi realizada uma nova cirurgia, foi colocado novos pinos e, enfim, continuou que a dor persistiu. Em 2017, depois de várias consultas, várias tentativas de medicamentos e tudo mais, eu busquei um centro de neurologia em Curitiba e eles sugeriram implantar um neuroestimulador na minha coluna. Só que essa decisão, assim, apesar dela ter me ajudado inicialmente, não repercutiu como eu esperava, eu continuava com dor e aos poucos eu fui desenvolvendo também uma depressão, dificuldade para dormir e toda a minha vida se voltava a esse quadro de dor. Então,
eu estava, não estava mais acreditando muito nos tratamentos. Em 2020, eu estava olhando na internet, procurando algum neurocirurgião, alguma uma clínica, alguma coisa aqui na região de Florianópolis, onde eu estava morando já na época, e eu encontrei a doutora Patrícia. Eu não sabia que ela fazia esse tipo de atendimento com óleo, foi algo completamente ao acaso. Eu decidi marcar uma consulta com ela, vi boas recomendações na internet e já na primeira consulta percebi que ali tinha uma certa esperança. Então, ela iniciou já no primeiro encontro o tratamento com óleo. É, Inicialmente, ele já repercutiu positivamente. Fomos retirando aos pouquinhos os medicamentos, minha dor foi melhorando, com isso, consequentemente, meu quadro de depressão aos poucos foi melhorando, a pandemia passou e tudo mais, surgiram novas coisas na minha vida e assim eu consegui levar mais leveza à minha clínica, né? Hoje eu faço tratamento com óleo, antes eu já cheguei a usar 8 medicamentos, hoje em dia eu uso 2 para tratar ainda um pouco da dor e um pouco do quadro depressivo, tomo duloxetina e amitriptilina, mas junto com o óleo, hoje eu levo uma vida relativamente normal. Consigo fazer as atividades, não consigo mais trabalhar, mas as atividades do dia a dia eu voltei a realizar. Então, pessoal, esse é o tipo de impacto que a gente pode alcançar com esse conhecimento, com essas ferramentas terapêuticas. A gente pega uma paciente aqui complexa, com múltiplas intervenções, caminhando com uma bomba de morfina em uso de uma polifarmácia e com um conhecimento certo, estruturado, organizado, uma ferramenta terapêutica certa, a gente consegue trazer melhora de dor, melhora de sono, melhora de humor e melhora de qualidade de vida para uma paciente que estava aí há mais de 10 anos em sofrimento. Então, o potencial é realmente enorme. Eu tenho certeza que vocês atendem todos os dias pacientes como essa, com quadros crônicos de dor que estão patinando em outras intervenções e tratamentos. Há um outro fundamento prescritivo muito importante que eu pincelei já com vocês aqui, é essa questão das respostas bidirecionais, que traz um desafio realmente à prescrição de produtos à base de cannabis, onde doses baixas pode ter o efeito esperado, como, por exemplo, o THC, de ser ansiolítico, de ser indutor do sono, de ser antiemético, é, de ser relaxante, né? Mas dose alta no mesmo paciente pode trazer exatamente o oposto de efeitos. Isso é terrível. E inibir o sono, em trazer agitação psicomotora, em induzir náusea e vômito, e até causar crise convulsiva, tá? Então, esses efeitos bidirecionais tornam a prescrição mais desafiadora. E tem uma regra de ouro aqui na cannabis que a gente diz que menos é mais, tá? Então, para a maior parte dos pacientes, doses menores costumam trazer melhores resultados. Tem alguns estudos clínicos que mostraram isso com muita elegância, como esse aqui, que estudou o nabiximols, é uma medicação que foi registrada para tratamento da dor associada à espasticidade na esclerose múltipla. É uma formulação à base de CBD e THC, 1 para 1. E tem diversos estudos clínicos, né, qualificados dessa medicação aí há muitos anos. Ela, inclusive, é registrada em mais de 40 países, inclusive aqui no nosso Brasil. E esse estudo mostrou com clareza que pacientes com câncer, com dor crônica refratária a opioides, que fizeram uso de 4 a 10 sprays de nabiximols por dia, tiveram melhor resposta do que os que fizeram 16 sprays, tá? Então, na maioria das vezes, doses mais altas não significa melhores resultados com cannabis medicinal. Outra questão importante de vocês se conscientizarem para entenderem que realmente não é muito simples e linear essas prescrições é a extensa janela terapêutica. A gente tem revisões sistemáticas e a gente observa isso na prática também, que os pacientes podem apresentar excelentes resultados com doses baixíssimas de CBD e THC e pacientes que podem precisar de doses realmente altas de CBD e THC. Esse estudo aqui mostrou uma variação absurda, né, de, é, de estudos que utilizaram CBD para as diversas indicações clínicas, passando de epilepsia, ansiedade, dor crônica,
e foram observados resultados positivos, terapêuticos satisfatórios, com doses abaixo de 60 miligramas de CBD, até doses chegando aí a 3.000 miligramas de CBD ao dia. Então, essa ampla janela terapêutica é muito desafiadora, né, para nós médicos, estamos habituados a prescrever doses fixas, né, padrão, de acordo com a bula, do medicamento, de acordo com o peso, né? Então, em geral, é bem desafiador chegar aqui, ó, que é o nosso objetivo. Dose mínima efetiva, a menor dose mais eficaz possível é o nosso objetivo com cannabis medicinal. Um outro princípio prescritivo importante para vocês ficarem atentos e que pode fazer bastante diferença no acompanhamento desses pacientes é o fenômeno de tolerância, que sim, acontece também com os derivados canabinoides, assim como acontecem com outros medicamentos aí, psicotrópicos que a gente usa no dia a dia, tá? A diferença é que a gente tem como manejar esse processo de tolerância com muita tranquilidade, com muita eficácia. Tá? Então, pessoas que usam doses proporcionalmente maiores de canabinoides têm mais propensão a desenvolver essa tolerância. Pacientes que relatam que, doutor, quando eu comecei o tratamento foi excelente, melhorou muito a minha dor, ou controlou muito as minhas crises convulsivas, ou melhorou demais a minha ansiedade, mas agora, um ano depois, parece que não está fazendo tanto efeito. Eu aumentei um pouco a dose, melhorou um pouco, mas não parece tão bom quanto foi lá no início, quando a gente começou. Esse é um indício, né, de que o paciente está com tolerância aos canabinoides. Então, a gente faz um protocolo de ressensibilização, que é simplesmente suprimir o uso dessas formulações por 48, 72 horas e fazer um reset, um refresh dos receptores canabinoides. E, na maioria das vezes, isso é bastante eficaz para a gente reduzir as doses necessárias de canabinoides por dia e tornar esse paciente novamente sensível à terapêutica. Isso aqui é uma dor gigante, né, dos colegas médicos de entender dose, né, que dose prescrever, quantos miligramas eu prescrever para esse paciente com epilepsia, quantos miligramas eu prescrevo para esse paciente com ansiedade, quantos miligramas de CBD e THC eu prescrevo para esse paciente com insônia, quantos miligramas de CBD e THC eu passo para esse paciente com fibromialgia. Pessoal, não tem regra de bolo. Aqui é diferente. É diferente dos alopáticos convencionais, onde sim, a gente tem a regra de bolo. Todo mundo começa a prescrever aí o gabapentinoide, a gabapentina 360, 900 miligramas, paciente com dor neuropática. Todo mundo prescreve duloxetina 30, 60, 90 miligramas. Com os alopáticos tem regra de bolo, com os canabinoides não tem. Mas, Patrícia, como é que eu vou fazer? Aí eu fico, né, sem direção. A direção que a gente dá são as referências de dosagem. Então, o que que é uma dose baixa de THC, o que que é uma dose alta de THC, o que que é uma dose baixa de CBD, uma dose alta de CBD? A dose baixa de THC é até 5 miligramas dia, uma dose intermediária entre 5 a 20 e uma dose alta acima de 20. Esse é o norte, é isso que vocês têm que ter de norte. E qual que é a dica de ouro aqui? A maior parte dos pacientes tem excelentes resultados com doses baixas e intermediárias de THC. São poucos pacientes que precisam acima de 20 miligramas dia de THC. E o CBD? Dose baixa de CBD até 20 miligramas, dose intermediária até 100 miligramas e uma dose alta acima de 100. E, de novo, a regra de ouro aqui é que a maior parte dos pacientes tem excelentes resultados com doses baixas e intermediárias de CBD. São poucos pacientes que precisam mais de 100 miligramas de CBD. Tá? Então, esse é o norte, é isso que vocês têm que ter de norte na prescrição, nas primeiras prescrições, nas estratégias de vocês. Tá? E como começar, né, essa dose baixa? A gente orienta nos primeiros dias, né, de CBD, começar com 5, 10, 15, no máximo 20 miligramas por dia, tá? E ir aumentando essa dose a cada 2, 3 dias ou até uma vez por semana, aumentando essa dose. O THC é diferente, tá? A janela terapêutica do THC é bem mais estreita. Então, a gente começa com 1, no máximo 3, no máximo, olha, extrapolando 5 miligramas por dia, tá? Em pacientes possivelmente mais tolerantes. E aumenta a sua dosagem também a cada 2, 3 dias. Pacientes mais sensíveis, idosos, em uso de polifarmácia, né, paciente com algum transtorno psiquiátrico, você tem que ser mais sensível ainda, aumentar por semana. E talvez começar ainda mais baixo que 1 miligrama por dia, meio miligrama por dia, tá?
E qual formulação escolher, Patrícia? Ah, vou de CBD, vou de THC, né? Eu já ouvi falar de CBG, já ouvi falar de CBN. Eu sei que é a dor também gigante dos colegas querendo saber o que que eu prescrevo para fibromialgia, o que que eu prescrevo para epilepsia, como que eu uso CBD em paciente com autismo, paciente com Parkinson, Alzheimer. Pessoal, o diagnóstico clínico, a condição clínica, não é o único parâmetro ou o principal, exclusivo parâmetro para a gente escolher a formulação à base de cannabis. Não é. Diferente dos alopáticos convencionais, que geralmente tá lá na bula, né? Você usar aquele medicamento para aquela condição clínica naquela dosagem. Aqui não. Aqui entra na conta para você escolher essa balança, se é mais CBD, se é THC, se é outro canabinoide, entra. Mas não é só isso. As comorbidades do paciente entra, né? A idade do paciente entra nessa conta. Se o paciente tem síndrome metabólica ou não, entra nessa conta. Se o paciente tem algum transtorno psiquiátrico ou não, entra nessa conta. Se o paciente tem algum sinal de alarme para usar THC, entra nessa conta. Qual que é o padrão de apetite desse paciente entrar nessa conta? Lembra, eu contei para vocês, CBD geralmente diminui o apetite, THC aumenta. Isso pode ser decisivo num paciente que tem dor crônica, mas que é obeso. Isso pode ser decisivo se você vai com mais CBD ou você vai com mais THC. Notem que a balança pode mudar completamente de acordo com as informações que vão ser agregadas em cada caso. O padrão de humor conta, o padrão de sono conta, os medicamentos em uso do paciente conta. Se o paciente tem já experiência com cannabis, uma história de uso recreativo da planta, conta. O paciente conta para vocês, ó, quando eu era jovem, estava lá na faculdade, eu usei, eu fumei, né, cannabis e foi terrível, me senti muito mal. Se é um paciente, tem um sinal de alerta para usar THC. Então, você vai usar mais CBD. Né? Por outro lado, você pode ter o outro extremo, o paciente que diz para você: olha, eu descobri que fumando melhora muito a minha dor, alivia muito a minha dor. Esse paciente já está te dando praticamente a prescrição dele pronta. Esse paciente está te dizendo: THC faz bem para mim, alivia a minha dor. O seu papel é orientar um uso muito mais saudável, inteligente e racional do THC para ele, tá? Então, assim, essa conta é mais complexa do que saber só o diagnóstico. Os colegas, a maioria dos colegas quer uma resposta rápida e linear. Qual a formulação que eu uso, qual a dose que eu uso em determinada patologia. Não é linear assim, e se insistir nesse raciocínio, vai colher muito pouco de resultado com esse conhecimento, com essa terapêutica. Muito pouco, tá? É, fazendo uma conta de padeiro aqui, vou dizer para vocês, vocês podem errar muito a mão na prescrição, e ainda assim ajudar os pacientes com essa ferramenta terapêutica. Então, a cada 10 pacientes, digamos que, mesmo não sabendo muito bem fazer e prescrever, vocês vão lá ajudar 3, 4 pacientes. Mas se vocês souberem olhar para essa balança aí, entender, né, esses parâmetros que estão aí, entender muito bem os fitocannabinoides, entender a farmacocinética, a farmacodinâmica deles, entender o sistema endocannabinoide, como eles atuam, como ocorre essa interação, acompanhar diversos casos clínicos, né, em uso de canabinoides, vocês vão acertar no dobro de pacientes. A cada 10 pacientes, vocês vão ajudar pelo menos 6 a 7 pacientes. Então, realmente pode fazer muita diferença vocês terem um conhecimento aprofundado de como prescrever a melhor formulação para cada paciente, escolher a melhor dosagem para cada paciente, tá? Porque se insistir em regra de bolo, para todos os pacientes aqui eu vou passar 25 miligramas de CBD, porque é o que está na mão aqui, é mais fácil, e é isso, toca a ficha. Eventualmente vocês vão acertar com 25 miligramas de CBD para algum outro paciente, mas vai ser uma minoria. Agora, se vocês realmente tiverem conhecimento aprofundado da cannabis, aprofundado do semidocannabinoide, entender como é que isso funciona de verdade, de 3 pacientes, vocês vão dobrar para 6 ou 7, com certeza, tá? Então, quebrando aqui paradigmas, não
Não pensem que vocês vão conseguir fazer essa linearidade de raciocínio como a gente faz com os alopáticos, tá? Eu vou prescrever a formulação de CBD para a patologia tal em X miligramas. Vai ter que ser individualizado, caso a caso, tá? Eu vou mostrar isso na prática aqui para vocês com dois exemplos, tá? De pacientes com o mesmíssimo diagnóstico, um quadro clínico muitíssimo parecido, só que com estratégias prescritivas completamente diferentes. Então, aqui, ó, pega essa paciente aqui, 52 anos, de Florianópolis, educadora física. Eu conheci ela em 2021. História de dores difusas, mais intensa região cervical, interescapular, um diagnóstico de fibromialgia, 25 anos, né? Longuíssima data, né, de dor crônica, com aquele combo, né, de fibromialgia, que tem cefaleia frequente, que tem ruim padrão de sono, mas chama muita atenção que é uma paciente que pratica a atividade física regular, inclusive ela é professora de Pilates. E ela conta que ela experimenta uma melhora importante de padrão de dor, um relaxamento quando ela fuma cannabis. Né? Só que ela não quer fumar para se sentir melhor, sentir esse relaxamento, esse efeito terapêutico que ela sabe que cannabis traz, ela quer usar de forma mais saudável, tá? Essa paciente aqui, ela já deu a prescrição dela, ela se beneficia do THC, eu só preciso usar, né, o THC com mais ciência, com mais propriedade, com mais assertividade. Então, eu passei para ela um óleo de cannabis rico em THC, né? Sabia que por ela tolerar bem o fumo, ela com certeza também toleraria bem o THC via oral, que tem uma biodisponibilidade bastante diferente, né, da via inalada. Vocês vão ver isso, né, nas nossas aulas aqui de farmacocinética, farmacodinâmica dos canabinoides. E o nosso objetivo foi chegar em torno de 12 a 15 miligramas de THC ao dia, tá? E, como eu esperava, ela teve uma excelente resposta do padrão de dor e do padrão de sono com esse óleo, tá? A gente chegou, nos acompanhamentos ali a cerca de 20 miligramas de THC dia, até o momento que ela, ela referiu uma pior importante do quadro de dor, né? E ficou claro para mim que ela entrou nessa janela de tolerância do canabinoide, né? Então, doses maiores de THC diária por longos períodos, os pacientes estão mais suscetíveis a tolerarem a medicação e a gente precisa fazer esse protocolo de ressensibilização que eu falei para vocês. Então, eu orientei a desmamar, tá? Os canabinoides, o THC dela. De, Desmamou por 5 dias e retornou com a mesma dosagem inicial de 12 miligramas. E ela ficou excelente por mais um longo período. Ela usa a medicação até hoje e cerca de um ano e meio, a gente faz essa pausa aí de 5 dias, tá? Isso aqui é uma imagem gerada por inteligência artificial do biotipo dessa paciente, tá? Então, uma paciente magrinha, paciente super ativa, aquelas pacientes assim, um pouco TAC, né? E super disposta a fazer atividade física. Então, vocês com certeza já atenderam esse tipo de paciente com fibromialgia, tá? Para ela, esse foi o tratamento divisor de águas, 12 miligramas de THC dia, tá? Agora eu vou Olá, mostrar. tudo bem? Aqui tem um depoimento dela, tá? Mas eu vou pular aqui porque tem muito conteúdo ainda para partilhar com vocês. Pega outro paciente com fibromialgia que eu tenho certeza vocês atendem aí com frequência. 56 anos, paciente psicóloga de São Paulo, conheci ela em 2023. Mesma história, dores difusas pelo corpo, diagnóstico de fibromialgia há muito tempo, há 15 anos, importante quadro de ansiedade associado, ruim padrão de sono. Já é uma paciente com outro biotipo, né? Obesa, obesidade grau 2, dificuldade de praticar atividade física, hipotiroideia, né? Então, vocês formam na cabeça uma outra persona de paciente com fibromialgia. E para ela, a estratégia foi completamente diferente, tá? Para ela, fez muito mais sentido eu prescrever CBD, canabidiol, tá? E assim foi feito. Comecei com em torno de 30 miligramas e foi num crescendo até 60 miligramas. E ela teve uma melhora importante da dor e da ansiedade com esses 60 miligramas de CBD. Notem, duas estratégias completamente diferentes para duas pacientes
com o mesmo diagnóstico, fibromialgia. Então, entendam, não dá para dizer para vocês, fibromialgia, vão prescrever sempre 50 miligramas de CBD. Ah, não, mas tem paciente com fibromialgia que não vai melhorar com CBD, vai melhorar com o THC. É esse mudança de paradigma, essa mudança de shift que tem que ficar claro para vocês, tá? Essa paciente teve uma intercorrência com Covid em julho de 2023, aquilo deu uma descambada no tratamento dela, e a gente teve que aumentar a dose dela para ela voltar a ter bons resultados. Ela chegou a 100 miligramas dia de CBD, tá? E hoje, essa dosagem dela aí, ó, 150 miligramas de CBD ao dia, ela fica bem controlada da dor e da ansiedade, tá? Esse é uma imagem também de inteligência artificial gerada aí da paciente. Notem que é outro biotipo, completamente diferente, outra persona de paciente com fibromialgia, tá? E a estratégia terapêutica foi outra, porque não foi levado em consideração apenas o diagnóstico principal. Outros elementos da história foram levados em consideração para a gente fazer a estratégia prescritiva e chegar nessa formulação e nessa dosagem, tá? Aqui também tem um depoimento dela, contando a jornada dela de antes e depois do canabidiol, que foi um divisor de águas também para a qualidade de vida dela. Bom, meu quadro de dor, né? Vamos falar agora sobre escolha de produtos à base de cannabis, tá? Gente, cannabis não é que nem tomate, né? Que dá em qualquer canto. Tá sujeito a intempéries, né? Fungos, infestação aí por insetos, deficiências nutricionais, né? Tem toda uma ciência para fazer a extração dos canabinoides dessa planta, tá? E isso é um problema, porque tem uma infinidade de produtos aí no mercado que são extraídos, né, de forma não fiscalizada, não regulamentada, enfim, e que chegam às mãos dos pacientes. Isso não é um problema só no Brasil, isso é um problema mundial, tá? E de muito tempo. Esse estudo aqui é da Holanda, lá já era legalizado o canabidiol há muitos anos para fins medicinais, e um levantamento lá mostrou que quase metade dos produtos à base de cannabis que estavam disponíveis para compra, né, ou não continham o que diziam que continha no rótulo, ou continham coisas diferentes do que dizia que continha, né, ou eventualmente tinham alguma contaminação, tá? Então, realmente isso é um problema. E o que que a gente tem que ter atenção? Aqui no Brasil tem três formas de acessar produtos à base de cannabis que eu vou mostrar para vocês, tá? Tem os produtos que estão disponíveis aí nas farmácias, qualquer rede de farmácia aí maior tem opções de produtos à base de cannabis. A gente pode importar esses produtos à base de cannabis pela Anvisa e tem também associações de pacientes, que são grupos de pessoas, famílias que se uniram em torno dessa causa, né? Geralmente tem um caso de um familiar que se beneficiou de forma impressionante com o uso de cannabis, e aí aquilo virou, né, a tônica da família, da vida dessa família, né? Defender o uso terapêutico dessa planta. Eles formaram associações e fazem um cultivo e a extração artesanal desses produtos. Então, aqui no Brasil tem essas três formas de acessar a cannabis medicinal. A gente entende que tem vantagens e desvantagens nessas três formas de acesso dos produtos, tá? Não tem a via perfeita. E eu, Patrícia, e a Weekend Academy não temos relação, ligação com nenhuma empresa, nenhum produto à base de cannabis. A gente tem 110% de liberdade de falar de qualquer produto, seja da farmácia, seja importado, seja de associação. A gente passa para os médicos, divide para os colegas o que tem de vantagens e desvantagens em cada uma dessas vias, tá? Empodera vocês com conhecimento para que vocês tomem a melhor escolha para cada um dos pacientes que aparecerem na frente de vocês. Porque a verdade é que a gente atende tudo quanto é tipo de paciente, seja de condições clínicas diversas, seja de condições sociais, financeiras diversas, e cada caso a gente vai construir uma solução para esse paciente, tá? Então, falando aqui de produtos importados à base de cannabis pela Anvisa, a gente tem que se atentar para isso daqui, que é o certificado de análise laboratorial. É um certificado que vai atestar o que tem de fato nesse produto à base de cannabis, né? Tem qual é a concentração que realmente tem de CBD, de THC, de outros canabinoides, tá realmente
isento de contaminantes, né, de metais pesados, né, foi feita uma triagem microbiana, uma triagem de pesticidas, né, é muito importante acessar esse atestado de análise laboratorial, que as empresas sérias, empresas responsáveis, colocam inclusive um QR Code na embalagem do produto ou no seu site, tá? E você consegue acessar esse atestado, esse certificado atualizado, tá? Um tempo atrás, assim, era comum, tinha de tudo, até hoje, né? Tem de tudo aí nesse mercado. A gente receber certificado de análise laboratorial de 3, 4, 5 anos atrás. Qual que é a validade disso? Nenhuma, né? E aí o médico que é desinformado, que não tem um conhecimento mínimo na área, olha o certificado e acha, ah, tem certificado, tá bom, esse produto é bom. Só que aquele certificado não tem validade nenhuma, tá? Então, empresas sérias responsáveis têm esse certificado atualizado disponível, tá? Para acesso médico e paciente. Uma questão super importante que está na mão, que deveria estar, né, corretamente informada em todos os produtos, né, são informações técnicas mínimas na embalagem, na rotulagem, né, desses produtos. Para mim, um produto à base de cannabis que não tem essas informações que estão aqui nesse slide, gente, não tem validade. Não é concebível um produto que se diz para fins medicinais não conter o mínimo dessas informações, né? Qual que é o número de lote desse produto, qual que é a data de fabricação, validade do produto, qual que é o agente diluente desse produto, foi diluído em azeite de coco, foi azeite de oliva, foi óleo de milho, foi a semente, foi o azeite do próprio óleo da cannabis, da semente da cannabis, quantos miligramas tem de CBD, de THC ou de outro canabinoide nesse frasco, quantos miligramas tem por gota, né? Então, é o mínimo de informações que a gente tem que ter para poder prescrever tecnicamente esses produtos. E acreditem, tem muito produto no mercado que não tem isso, que é o mínimo, tá? Então, só por aí vocês já conseguem limar 80% dos produtos que estão aí disponíveis no mercado, porque a maioria realmente não se atenta a essas questões técnicas mínimas, tá? De informações. Uma questão super importante, né, para vocês terem clareza é que, como a gente está falando de um agente oleoso, né, e de pipetas de diferente tamanho, 1 ml aqui não equivale necessariamente a 20 gotas, né, que é a conta mágica, né, que muitos têm na cabeça. A gente já fez esse teste, né, com vários produtos à base de cannabis e contou quantas gotas contém 1 ml. Isso pode variar desde 18, 20 gotas até 40, chegando a 50 gotas. Então, pode-se errar muito na prescrição se não tiver informação quantos miligramas por gota aquele produto contém e se fizer esse cálculo aproximado, que na maioria das vezes não condiz de 1 ml equivale a 20 gotas, tá? Quanto à via de as opções de produtos que a gente tem, na maioria das vezes a gente vai encontrar um desses três tipos de produtos, tá? Ou são produtos que a gente chama de espectro total, full spectrum, que contém todos os elementos da planta, ou são produtos de espectro ampliado ou broad spectrum, que tem praticamente todos os elementos da planta e se retira o THC, ou são produtos isolados, onde só tem um canabinoide, é o que a gente tem de mais opções de produtos, são produtos à base de CBD, de canabidiol, tá? Tem muito paciente aí que se empolga e sai comprando produto de cannabis na internet ou que vai para os Estados Unidos e vem com um monte de produto e não tem noção do que está fazendo, né? E aqui é um exemplo, tá? De muita gente que compra esses produtos que marketam, né? Hemp oil, né? Óleo do hemp. Na verdade, isso aqui é o óleo da semente do hemp, tá? E vocês vão ver nas nossas aulas de botânica da planta que na semente do hemp, na semente da cannabis, não tem canabinoide, tá? Os canabinoides, eles estão concentrados nas flores da cannabis, especialmente em estruturas chamadas tricomas das cannabis. A gente praticamente não tem muito pouco canabinoide na folha da cannabis, né? Apesar dela ser icônica, na folha tem pouco canabinoide, tem menos ainda no caule, nos ramos da cannabis, e tem zero canabinoide, zero, CBD zero, THC zero, qualquer canabinoide na semente
da cannabis. A semente da cannabis é riquíssima em ômegas, tá? Tem uma proporção muito interessante de ômegas, mas não tem canabinoide. Então, tem muita gente que usa isso daqui e acha que está tratando com CBD, com THC, tá? Então, para vocês terem uma ideia, né, o quanto pode ser confuso essa questão da amplitude de produtos à base de cannabis no mercado. Falando um pouco o que tem aqui no Brasil. Então, aqui no Brasil, como eu falei para vocês, tem o nabiximoso, que foi registrado como Mevatil, uma formulação de 1:1 CBD-THC, que tem 25 miligramas de THC com 27 miligramas, desculpa, 25 miligramas de CBD com 27 miligramas de THC por ml. Cada spray do Mevatil libera 2,5 de CBD com 2,7 miligramas de THC, e ele é prescrito no receituário amarelo. Aliás, vocês estão sabendo que a Anvisa liberou a prescrição digital do receituário amarelo e azul. Isso vai facilitar demais a prescrição dos produtos à base de cannabis aqui, regulamentados pela Anvisa das farmácias, né, disponíveis nas farmácias. Isso aí deve estar efetivado até o final do primeiro semestre do ano que vem. Isso é uma excelente notícia, né, para os colegas que atendem por telemedicina e para os pacientes que precisam, né, da facilidade do acesso aí a essas receitas. A gente tem muitas opções hoje nas farmácias de CBD isolado, tá? Tem todas essas marcas que eu coloquei aqui para vocês, com essas concentrações diversas. Depois a gente pode partilhar aí com vocês os nossos artigos no blog da Weekend, que aliás eu recomendo, né, fortemente para vocês que estão começando. A gente tem conteúdo riquíssimo lá no nosso blog, que ensinam o beabá disso aqui, tudo que eu estou partilhando com vocês de forma destrinchada. Tem lá um artigo só de produtos à base de cannabis, né? Esses principais aqui, registrados pela Anvisa. Tem todas essas concentrações aí, tá? Os preços, né? A gente sempre calcula o preço, isso é importante vocês saberem, né? Pela miligramagem, tá? Pela concentração de CBD ou de THC, tá? Vocês não podem cair na falácia de aquele frasco de CBD tá mais barato do que aquele outro. Mas qual é a concentração de CBD que tem naquele frasco mais barato? Com certeza ele tem uma menor concentração, tá? Então é possível que você esteja prescrevendo o frasco mais caro, achando que está prescrevendo mais barato. A conta deve ser em cima da concentração de CBD ou THC, tá? Mais opções de canabidiol isolado, como vocês podem ver, temos muitas marcas já registradas pela Anvisa e muitas delas já estão disponíveis nas farmácias. Aqui o que eu falei para vocês, né? O cálculo do custo do canabinoide sempre por miligrama, tá? Pela concentração. Então, o frasco tá R$ 400 CBD, vou indicar esse daqui para o meu paciente. Só que esse dali tem 500 miligramas só de CBD, né? Então, se a gente faz o cálculo por miligrama, tá bem mais barato o outro, tá? Como que prescreve no receituário azul, tá? Coloca canabidiol, o nome da marca, quantos frascos, a concentração desse frasco e quantos ml ou quantas gotas você vai prescrever por dia para esse paciente. Temos também nas farmácias disponível diversos extratos à base de cannabis, onde ali contém, além do CBD, outros canabinoides, incluindo um pouco de THC, tá? Até 0,2% de THC. E temos 2 produtos disponíveis nas farmácias que têm um pouquinho mais de THC, que é esse aqui, extrato de cannabis sativa Green Care, de 160 miligramas por ml de extrato, e esse aqui da Mantecorp Farmasa, que tem um pouquinho mais de THC de 0,2%. Aí o receituário dessas duas formulações é no receituário amarelo. Todas as outras é receituário azul, tá? O que é importante vocês saberem dos extratos, que o que vai estar lá na embalagem do produto e na bula vai ser a concentração do extrato. No extrato tem um monte de coisas, tem CBD, tem um pouquinho de THC, tem outros canabinoides menores, tem flavonoides, eventualmente tem terpenos, tem um monte de coisas, né? Tem clorofila. Só que desses 200 miligramas, 50 é CBD. A sua conta na prescrição é em cima dos 50 de CBD, tá? Então, atenção para isso, tá bom? Vocês têm que saber quantos miligramas tem de CBD dentro desse extrato de cannabis. Então, o que eu falei para vocês, a prescrição é uma formulação com menos que 0,2% de THC, receita azul,
tem mais 0,2% receita amarela. Os produtos importados, a Anvisa não faz filtro de qualidade, tá, pessoal? Então, o filtro de qualidade é o nosso conhecimento. Já foram importadas mais de 200 marcas aí pela Anvisa. O que vocês têm que se atentar às coisas que eu falei para vocês: certificado de análise laboratorial, rotulagem do produto, né? Tem essas informações técnicas mínimas, ok. É um produto que vale a pena a gente importar, tá? O que vale importar? O que não tem aqui, né, nas farmácias. Então, produtos com mais delta 9 THC, produtos com CBG, canabigerol, produtos com CBN, canabinol, tá? E como que prescreve esses produtos importados? Pode ser um receituário branco, pode ser um simples um receituário controlado digital, tá? Tipo C. Na mesmo raciocínio, né? O nome do produto, a concentração, o número de frascos e a posologia, tá? E a gente tem essa terceira via de acesso, que são os produtos artesanais, tá? De associações de pacientes. Então, essas famílias, né? Boa parte dessas famílias tiveram um caso ali que a cannabis medicinal foi um divisor de águas, né? Eu trago aqui sempre exemplo, esse colega aqui é o Dr. Leandro Ramírez, é um colega cirurgião oncológico, mastologista de Minas Gerais, de BH, e o filho mais novo dele, o Beni, tem síndrome de Dravet, né, com autismo severo, e cerca de 2013, 2014, o Beni já tinha passado aí por mais de 40 internações hospitalares, tá? Já teve algumas vezes em status epiléticos, né, entre a vida e a morte. Então, o Leandro decidiu tentar cannabis medicinal para o Beni e foi um divisor de águas na vida do Beni. O Beni nunca mais teve uma internação hospitalar, teve um controle absurdo das crises de epilepsia dele, desmamou diversos medicamentos, né? E hoje tem uma excelente qualidade de vida e o Leandro é simplesmente apaixonado, né, por essa temática. Fundou a AMA-me, que é a Associação Brasileira de Cannabis Medicinal, ajuda aí literalmente milhares de outras famílias, outras pessoas que precisam, né, de um óleo de cannabis qualificado. E, e a gente sempre traz esse exemplo, tem várias outras associações, né, assim como essa que o Leandro fundou, e que fazem o óleo, né, artesanal de cannabis, tá? Como que é feita a prescrição desses óleos artesanais? De forma muito similar aos óleos importados, é um receituário branco simples ou controlado tipo C, com o nome da formulação que aquela associação tem, né, a concentração, né, e a posologia, tá? Vamos fazendo um resumão para vocês condensarem, né, os aprendizados de hoje. Muito importante, né? Os pacientes hoje estão chegando com expectativas elevadíssimas em relação a CBD, a cannabis medicinal nos consultórios. Aliás, está tendo uma enxurrada, né, de pacientes em busca dessas terapêuticas. Eu acredito que boa parte de vocês está aqui hoje porque pacientes cutucaram vocês perguntando: ah, o CBD pode me ajudar, doutor? Eu posso tentar o CBD? O meu primo está usando, a minha vizinha está usando, eu vi no Facebook, eu vi não sei aonde, eu vi na televisão, né? Então, tem essa pressão, digamos assim, dos pacientes, essa expectativa alta dos pacientes em relação à terapêutica. Então, vocês têm que ter conhecimento para, primeiro, ter muito pé no chão, tá? Ser absolutamente éticos e responsáveis com a abordagem dessa terapêutica com os pacientes. Tem muitos pacientes que têm expectativas irreais em relação a esse tratamento. O primeiro passo é nivelar expectativas, tá? Segundo passo, identificar perfis de risco, tá? Para ter mais efeitos colaterais. Então, é um paciente idoso em polifarmácia, é um paciente que tem algum quadro psiquiátrico, é um paciente que tem algum quadro cardiovascular mais grave, mais instável, é paciente gestante lactante. Então, opa, atenção, você 10 vezes mais cauteloso aqui, tá? Terceiro, sempre perguntem se o paciente já usou ou não cannabis para fins recreativos. Essa informação é super válida, super interessante, porque se o paciente diz que sim e foi ruim, você já evita THC. Se o paciente diz que sim e foi bom, você já sabe que ele vai se dar bem com THC. Então, é meio caminho andado na sua prescrição, né? Quarto, escolha produtos qualificados. Hoje tem de tudo por aí, né? Eu passei um overview geral do panorama para vocês, então vocês precisam ter em mente, né, tecnicamente, o que é importante para escolher um produto qualificado.
né? Quinto, então é crucial isso daqui. Se não individualizar a estratégia terapêutica, não vai colher bons resultados com esse conhecimento, tá? Tem que entender que cada caso é um caso. Tem que entender que não é uma regra de bolo da formulação X com diagnóstico Y. Não é assim que funciona, tá? Tangibilizei aqui de forma muito prática para vocês que duas pacientes com fibromialgia, com quadros clínicos muito similares, precisaram de extratos completamente diferentes, tratamentos completamente diferentes, tá? Se eu fosse banalizar a ferramenta e prescrever para todo mundo 50 miligramas de CBD, eu deixaria de mudar a vida de uma pessoa. Aí, no caso que eu passei para vocês, aquela paciente que se beneficiou demais com o uso de THC, né? Sexto, tem que ter assertividade na dosagem. Eu vejo um monte de prescrição por aí de colegas que estão fazendo isso aí de orelhada, que não faz nem noção do que está prescrevendo. Na receita tem lá X gotas de 8 em 8 horas. O que que significa essas X gotas? Quantos miligramas de CBD? Quantos miligramas de THC? O colega não faz nem noção do que está prescrevendo, né? Então, eu já peguei muita prescrição assim, nonsense. Tem que ter assertividade na dosagem, na prescrição, tá? Tem pacientes que têm uma janela terapêutica muito estreita, especialmente em relação a THC. O paciente fica super bem com 5 miligramas de THC. Se porventura ele usar 9 miligramas de THC, ele vai lá para o outro lado da balança, para o efeito paradoxal do THC, e começa a se sentir mal de estar usando THC, tá? Então, se não tiver assertividade na dosagem, também não vai colher bom resultado. Atenção à tolerância ao tratamento, né, que eu mostrei para vocês. Ter sempre em mente que a gente está diante de uma possibilidade real de otimização prescritiva, quando a gente usa cannabis medicinal, a gente ajuda o paciente em diferentes frentes, então é possível sim reduzir doses de medicamentos para dor, doses de medicamentos para ansiedade, doses de medicamentos para insônia e porventura desmamar. É possível sim. E isso pode mudar o jogo, né? Mudar a qualidade de vida de muita gente, tá? Tem que acompanhar esses pacientes de perto. Também não dá para achar que, vou prescrever cannabis aqui e volto aqui daqui a 6 meses, né? Ou vou atender num lugar aqui que eu não acompanho pacientes, atendo de vez em quando. Não vai funcionar prescrever cannabis medicinal ali. Não vai funcionar. Se vocês não tiverem um canal de comunicação com esses pacientes para ir ajustando dose, para ir esclarecendo dúvidas, dificilmente também vai colher resultados mais consistentes. E construam a própria curva de aprendizado, né? Busquem sempre fontes confiáveis de estudo na área. Tem muita informação na internet por aí, né? O Google aceita qualquer coisa, né? O papel aceita qualquer coisa, mas realmente são poucas as fontes que realmente são sérias e responsáveis e tratam essa temática de forma científica, aprofundada, qualificada e voltada para médicos, né? Daí né, eu reforço a importância, a relevância da Wiccan Academy aí nesse cenário, não só para o Brasil, mas a nível internacional. E acrescentar essa ferramenta terapêutica hoje no seu arsenal, colega, é um caminho sem volta, tá? Isso é fato. Né? Tem números contundentes de que esse conhecimento, essa terapêutica aqui no Brasil só está exponencializando, né? Aumento ano a ano exponencial das importações de produtos à base de cannabis, das prescrições dos produtos que estão aí nas farmácias, né? E hoje a gente pode dizer que só vai ter dois tipos de médicos em relação a essa temática aí. Os que vão ficar para trás, né? Que vão escolher simplesmente negligenciar isso tudo que está acontecendo, todo esse conhecimento, todas essas evidências, todo esse movimento, né, do mercado em relação a esse conhecimento, e os médicos que vão se empoderar desse conhecimento, né, e incorporar essa ferramenta terapêutica na sua prática como qualquer outra ferramenta. A gente defende em absoluto que cannabis medicinal é mais uma ferramenta no seu arsenal terapêutico, tá? Você vai incorporar esse conhecimento para melhorar os seus resultados. Você vai continuar atuando com outras terapêuticas, associando outras terapêuticas à cannabis. Você vai agregar esse conhecimento, complementar a sua prática médica com esse conhecimento, tá? E vai fazer isso como faz com qualquer outra ferramenta, né? E aí, enfim, vocês podem pensar,
Já está aí no final do ano, vou esperar virar o ano para poder estudar isso com calma, né? Me organizar melhor financeiramente. Pessoal, agora é a hora, né? Não deixem para depois o que vocês podem fazer agora. Agora é a melhor hora de vocês estudarem, vocês desenvolverem novas competências, de vocês se empoderarem com esse conhecimento para começar o ano já ciente, já aplicando essa ferramenta terapêutica, já colhendo resultados desse conhecimento. Só a aula de hoje, se vocês prestaram atenção, fizeram anotações, tiveram aí o coração aberto, né, o ouvido aberto para receber as informações, são informações valiosas, é ouro, pessoal. O que a gente dá lá dentro da certificação é o que eu ensino todo dia aqui para os colegas que me procuram para partilhar conhecimento em relação a essa terapêutica. É o que eu faço no dia a dia com os meus pacientes. Então, só com isso vocês já conseguem começar a colocar o conhecimento em prática. Imagina entrando na certificação e acessando todas as aulas que a gente tem, discussões de casos clínicos, discutindo as dúvidas de vocês, os casos de vocês com a gente, estruturando esse conhecimento lá no Masterbook. A gente tem um livro, né, que compila todo esse conhecimento. Vocês rapidamente, em poucas semanas, vão poder estruturar, organizar todo esse conhecimento para já começar o ano colocando isso em prática, alcançando resultados como esse que eu mostrei para vocês. Eu tenho certeza que vocês têm todos os dias aí pacientes com dor crônica, dor neuropática, fibromialgia, transtorno de ansiedade, insônia, pacientes com câncer, cuidados paliativos, pacientes com autismo severo, pacientes com doença de Parkinson, doença de Alzheimer, com oscilações comportamentais, com importantes alterações de humor, pacientes que estão sendo refratários às terapêuticas habituais e que precisam de outras alternativas, precisam de outros caminhos para ter melhores resultados, melhor qualidade de vida. Tá? E esse conhecimento pode trazer resultado para esses pacientes. Tá? Então, não deixem para depois os resultados que vocês podem começar a colher agora. Esse aqui é um overview de tudo que vocês podem acessar, né, a partir de hoje, né, tomando a decisão, entrando na nossa certificação. A gente tem aí mais de 80 aulas gravadas, esse número vai passar aí para 120, porque todo ano a gente atualiza o nosso banco de aulas. São aulas com colegas médicos e cientistas de todas as partes do mundo, que são realmente lideranças dessa ciência, que estão estudando cannabis medicinal e publicando artigos e livros sobre derivados canabinoides há mais de 15, 20, 30 anos. A gente tem todas as semanas um encontro ao vivo com vocês para ter esse momento de educação continuada, onde a gente discute casos clínicos, discute os artigos científicos recentemente publicados, onde a gente tangibiliza conhecimento que está de ponta, né, acontecendo nos laboratórios com cientistas do mundo inteiro. A gente tem esse livro digital que eu falei para vocês, que organiza, né, todo esse conhecimento e a possibilidade de estar discutindo os casos clínicos, discutindo as dúvidas de vocês com os experts da Weekend. Eu vou abrir aqui a plataforma para vocês, para mostrar por dentro, né, como que é, e essa oportunidade aí que a gente está abrindo até amanhã, vocês decidindo entrar na certificação, participar dessa formação que é a mais completa do mundo. A gente não está falando que é a melhor do Brasil, não, é a do mundo, e vocês podem pesquisar. A gente tem colegas do mundo inteiro que são experts da Weekend, que estão no Weekend Summit, que é o maior congresso do mundo dessa área que a gente organiza. Fizemos a terceira edição esse ano. Depoimentos desses colegas do mundo inteiro, tá? Que nunca viram um evento tão grande, né? Tão robusto e consistente como o da Weekend Academy, e nenhuma certificação, né? Tão completa e tão robusta como o da Weekend. Então, eu vou abrir aqui para perguntas técnicas da aula, perguntas sobre a nossa certificação. Vou pedir para o nosso time colocar ali no chat também o nosso contato para vocês esclarecerem qualquer dúvida de vocês em relação ao Weekend, em relação à nossa certificação. E vou mostrar aqui a plataforma como é na
na prática aqui com vocês, tá? Podem colocar aí no chat qualquer dúvida técnica em relação à aula, algum caso clínico que vocês queiram partilhar. Enquanto isso, eu vou abrir aqui a certificação para mostrar para vocês como que é a nossa plataforma, tá? Para vocês entenderem direitinho como que é navegar lá dentro, o que que vocês vão ter de acesso lá dentro. Lembrando que a gente está oferecendo, né, além da certificação, né, para os colegas que decidirem entrar na certificação, né, hoje, no máximo até amanhã, uma imersão, tá, de gestão profissional. A Weekend está sempre trazendo conteúdos que são interessantes, são de valor para o colega médico, então a gente está trazendo colegas especialistas em gestão de consultório, gestão de clínica, gestão de carreira médica, para trazer esse conteúdo aqui para vocês em uma imersão. E estamos lançando também em janeiro o curso de introdução aos psicodélicos, as terapias assistidas por psicodélicos, que sem dúvida nenhuma aí é a próxima fronteira a ser desbravada com muita força no Brasil e no mundo, com um potencial profundo, né, em pacientes, não só em transtornos psiquiátricos, mas pacientes com dores crônicas, pacientes em cuidados paliativos. A gente já abordou essa temática no Summit por 2 anos, ano passado e esse ano, foi um sucesso absoluto, e pelo grande interesse dos colegas nessa área, né, a aplicação prática de ketamina, de psilocibina, de ayahuasca, de bogaína, a gente trouxe experts do Brasil e do mundo para falar desses temas, e tendo uma receptividade tão grande, um interesse tão grande dos colegas, a gente estruturou um curso que está lançando agora em janeiro, também um curso de terapias assistidas por psicodélicos, que vai estar também disponível para vocês na plataforma da Weekend, tá? Então eu vou partilhar aqui para vocês como que é a plataforma por dentro. Ó, a doutora Anelisa perguntou ali, ó, como que é o processo. Vocês estão vendo a plataforma aqui? Tá tudo certo com a projeção? Tá tudo certo aí, time, com a projeção da plataforma? Tudo certo, doutora. Tá. Respondendo aqui para a doutora Anelisa, para adquirir produto de associação, o receituário, a maioria das associações, a imensa maioria, aceita um receituário simples, branco, tá? Ou tipo C controlado, ou um receituário digital. E a maioria das associações solicitam um atestado médico explicando o caso clínico, justificando a indicação, a prescrição de cannabis para aquele paciente com um CID, tá? É isso, basicamente é isso. Um receituário, em receituário simples ou controlado, e um atestado médico contando, né, a história do paciente, explicando por que que você está prescrevendo cannabis medicinal. É isso, tá? Então, aqui, ó, essa é a home, né, da nossa plataforma. Aqui vocês têm acesso a todas as nossas aulas da certificação. Hoje já são mais de 80, mas esse número vai aumentar para 120. As aulas estão organizadas aqui por módulos que vão desde da história, né, do uso da cannabis medicinal, né, passando pela botânica da planta, o sistema endocannabinoide, né? Então, vocês clicam ali na aula, né? E todas as aulas, mesmo com experts internacionais, elas têm uma legenda. Essa legenda foi revisada, né? Aquelas legendas automáticas, né? Que acabam saindo com palavras estranhas e expressões estranhas, né? Então, todas as legendas são revisadas, né? E é uma Bueno, excelente bienvenidas y bienvenidos. qualidade Mi nombre es Adán de audiovisual, Salas. né? A gente faz questão, né, de entregar tudo com excelência aqui para vocês, né? Então, todas essas aulas foram gravadas em estúdio, né? Que a gente está colocando aqui nas aulas da certificação, né? Então, vocês têm a oportunidade de assistir essa aula, né, tanto no áudio original ali, né? Do expert, né? Quanto acompanhando aqui na legenda em português revisada, tá? Vocês têm o tempo, né, de vocês para ir acompanhando essas aulas, né?
faz sentido começar pela primeira aula e ir acompanhando aula a aula, né? Mas vocês podem escolher, né, os temas que mais interessam a vocês e ir assistindo no ritmo, né, e na sequência de vocês, né? Então tem diversas aulas aqui de farmacocinética, farmacodinâmica, farmacogenética dos canabinoides, aula só de efeitos, segurança e efeitos adversos, muito mais aprofundado do que eu passei para vocês aqui, né, nesse momento, diversas, né, questões associadas a interações medicamentosas, né, um módulo inteiro só de efeitos adversos, né, e possíveis contraindicações, tá? Um módulo inteiro de diretrizes prescritivas que entra nesse raciocínio clínico diferenciado que eu abordei, né, bastante com vocês aqui hoje, batendo nessa tecla de que é diferente o raciocínio prescritivo, e se não tiver consciência disso, dificilmente alcança bons resultados, então a gente aborda muito isso na nossa certificação, né, esse raciocínio prescritivo diferenciado, né, e diversas aulas aí do potencial terapêutico dos canabinoides, seja na esfera dos transtornos neurológicos, na esfera dos transtornos psiquiátricos, na dor crônica, diversas outras aplicações em doenças metabólicas, reumatológicas, na saúde da mulher, em os cuidados paliativos, enfim, doenças dermatológicas, casos clínicos diversos, né, muito bem documentados para vocês realmente entenderem na prática, né, como aplicar cannabis medicinal, seja num paciente com linfoma, um paciente com artrite reumatoide, um paciente com fibromialgia, um paciente com demência, um paciente com epilepsia, tá? Então, diversas oportunidades de aprendizados com essas aulas muito bem organizadas, didáticas, estruturadas. Além disso, a gente tem um programa de educação continuada, onde toda semana tem um encontro ao vivo, e aí esse encontro ao vivo acontece em dias e horários diferentes, justamente para ajudar vocês que têm, a gente tem uma agenda, né, frequentemente confusa, então né, tem colegas que têm plantão toda quarta-feira, mas não tem problema. Na outra semana o encontro vai ser na quinta. Ah, mas tem colegas que têm uma pós toda quinta, não tem problema. Na outra semana o encontro vai ser no sábado de manhã, tá? Então a gente vai fazendo um rodízio para adaptar a agenda de todos vocês, tá? Então sempre vai ser possível em um dia do mês vocês entrarem ao vivo com a gente para esclarecer dúvidas, para acompanhar uma discussão de aula ao vivo com a gente ou para acompanhar um cientista, um expert internacional que vai dividir a expertise dele nas pesquisas, né, com derivados canabinoides e ou com psicodélicos, tá? Que a gente também vai oferecer esses encontros com experts de psicodélicos como um adicional, como uma bonificação também para vocês que estão entrando na nossa certificação aí hoje também, tá? Ah, Patrícia, eu sou ortopedista e eu só me interesso por dor crônica. Então, digita aqui dor crônica para ter acesso aos conteúdos só de dor crônica, tá? Não tem problema. A gente tem conteúdo aqui de tudo quanto é patologia, é especialidade médica, tá? Mas se você quer acompanhar só casos clínicos de dor crônica, digita lá dor crônica que você vai acompanhar só esses casos de dor crônica, tá bom? Então tem a oportunidade de seguir trilhas de aprendizado, tá? A gente tem esses rounds, que são os encontros que a gente só discute caso clínico, e a gente organiza esses rounds também em dor crônica, em neuro, em psiquiatria, em pediatria, para poder também organizar isso para os colegas, tá? A gente tem esses talks com colegas do mundo inteiro, do Brasil e do mundo, né? Que eu falei para vocês, esses encontros onde esses colegas partilham expertise clínica ou de pesquisa deles com a gente, tá? Então, vocês podem ver, ó, a gente teve, ó, por exemplo, um talk com colegas dos Estados Unidos sobre o potencial da ayahuasca na prática clínica, um talk com um colega do Brasil sobre a prática da ketamina, né? Colega aqui dos Estados Unidos sobre um algoritmo de tratamento de dor com cannabis medicinal. Então, são encontros aí de super qualificados com colegas do mundo inteiro, tá? Tem aqui o livro também, tá? O livro digital,
que é o nosso Masterbook, onde tem tudo condensado, né? Todo o conteúdo técnico está ali organizado, condensado, para vocês irem absorvendo com calma as informações, porque é muita informação. Teve uma colega ali que colocou no chat, né? Ah, parece muito complexo, estou com dificuldade de começar, porque é muito assunto. E realmente é, né? Então, por isso a gente fez questão de organizar esse conteúdo para vocês, ó, de uma forma didática, facilmente acessível, num masterbook, né? Num livro digital que é gostoso de ler, né? Que vocês conseguem interagir, ler com calma, fica gravado ali, né? Até onde vocês fizeram a leitura, para vocês darem sequência. Tem dicas, né, de leituras recomendadas, né, dos artigos principais de onde foram tiradas essas informações, né, diagramações bem organizadas para vocês é, organizarem esse conhecimento na cabeça de vocês, né? Então, só a leitura aqui do Masterbook, se ler de ponta a ponta, ler com calma, já tá ganho, já tá jogo ganho. Imagina com assistindo todas essas aulas, imagina entrando ao vivo para discutir caso clínico, imagina entrando na comunidade para poder discutir as suas dúvidas e discutir seus casos clínicos, né? Então, aqui, isso aqui, a comunidade, é acessar, né, os colegas médicos das mais diferentes especialidades e áreas de atuação que colocam lá as suas dúvidas, os seus casos, né? Então, só de acompanhar esses casos aqui, o que a gente está interagindo com eles, respondendo pergunta, acompanhando os casos, isso aqui já também é jogo ganho, né? O colega que senta aqui e começa a acompanhar os casos, ler as dúvidas, as respostas, já está com o jogo ganho. Isso aqui é ouro, tá, pessoal? Isso aqui é só colega médico discutindo caso clínico e esclarecendo suas dúvidas e dúvidas práticas do dia a dia, tá? Então, é isso. Essa é a nossa plataforma, essa é a nossa comunidade. A gente tem um compromisso de entregar esse conteúdo com excelência. Essa é a nossa missão aqui na Weekend, e é por isso que a gente conquistou essa posição de destaque, realmente, tá? Não só no Brasil, mas a nível internacional, né? Por acaso que a gente já alcançou milhares de médicos no Brasil e no mundo, tá? E esse é o convite que a gente está fazendo para vocês, convidando vocês para tomar essa decisão o quanto antes, ainda em 2025, para que vocês já colham os frutos dessa decisão em 2026. Esse é o nosso convite, tá? Entrando aqui e aproveitando esses dias de folga aí que muitos vão ter final de ano, início do ano que vem, navegando na plataforma, assistindo as aulas, acompanhando nossos conteúdos, lendo o Masterbook, vocês já vão ter todo o suporte para começar já 2026 aplicando esse conhecimento na prática, tá? Qualquer dúvida, qualquer dificuldade que vocês tiverem para tomar a decisão, entre em contato com esse link que está aí no chat, tá? Conversa com o nosso time está inteira à disposição de vocês para esclarecer qualquer dúvida, tá, pessoal? Lembrando, tá, que os colegas que decidirem entrar na certificação aí hoje até amanhã vão ter acesso também a esse curso de imersão de gestão profissional que a gente está organizando para acontecer entre janeiro e fevereiro de 2026, do próximo ano, e o nosso curso inovador de psicodélicos, tá? De terapias assistidas por psicodélicos, que foi gravado, né, no Weekend Summit 2025. A gente fez pelo terceiro ano consecutivo o maior congresso do mundo nessa área, no Royal Palm Hall, em Campinas, São Paulo, e convidamos experts do mundo inteiro, do Brasil também, e de vários países, para gravarem um curso de psicodélicos. E a gente está terminando de editar esse curso para estar disponível em janeiro para vocês na plataforma também. E aí vocês podem, alguns podem dizer, ah, psicodélicos, Patrícia, vocês estão viajando, isso aí vai demorar para vir aqui para o Brasil. Pensa na cannabis medicinal há 10 anos atrás, quando eu, o doutor Leandro, o doutor Ricardo começamos a prescrever. Se vocês estiveram no início aqui desse encontro, aquele documentário que passou no início, aquele vídeo, são imagens reais. Imagens reais. Tá? Então, há 10, 11, 12 anos atrás, nós fomos realmente pioneiros na prescrição de cannabis medicinal no Brasil. E colhemos os frutos por sermos pioneiros, né? Nos tornamos referência
desse conhecimento aqui no Brasil e no mundo. E com psicodélicos não vai ser diferente. Os colegas que começarem a estudar agora vão ser referência em poucos anos, tá? E podem ter certeza que vai vir com tudo psicodélicos, assim como tá vindo com tudo cannabis medicinal, tá? Os maiores laboratórios farmacêuticos do país têm produtos à base de cannabis nas farmácias hoje, tá? E vai acontecer o mesmo com psicodélicos. Então, a Weekend está sempre um passo à frente na visão do que temos aí de novas fronteiras da medicina. Trouxemos a cannabis medicinal de forma altamente estruturada para os colegas médicos e estamos trazendo também psicodélicos, porque é a nova fronteira que vai vir aí para os próximos anos, não só para o Brasil, mas para diversos outros países. Beleza? A Carol está perguntando: fechei a certificação há cerca de 10 dias, também terei acesso ao curso de psicodélicos? Tá liberado, Carol. Pode falar lá pro pessoal ali no link lá que tá liberado, tá? Tem um colega ali perguntando, tem curso para outros médicos, ou médicos veterinários e tal. A Weekend tem um curso para veterinários, faz contato nesse link aí, tá? Que a gente dá mais informações. Mas isso tudo que eu falei hoje, essa plataforma aqui que eu abri, é para colegas médicos, tá bom? Curso de psicodélicos também para colegas médicos. Mas, ó, doutora Carol aí partilhando com vocês, ó. Iniciei no último domingo, tô achando muito incrível, vale a pena demais. Obrigada, doutora Carol, aí pelo feedback. A gente fica super contente. É isso, pessoal. Mais dúvidas? Tirem suas dúvidas, casos clínicos, o que está segurando vocês aí de começar a prescrever? O que vocês acharam dessa entrega de hoje, né? Dessa aula? Eu estou aqui para atender vocês, pessoal. Se quiserem abrir o microfone também e perguntar, eu estou à disposição. Disponha, doutor Guilherme. Espero ter ajudado. Eu realmente é, entreguei de forma muito didática, né? Esse conteúdo aí, de forma condensada, sem esconder nada do jogo para vocês. É isso aí, tá? Que a gente mostra dentro da certificação, é claro que com muito mais robustez, né? Tempo, né? Estruturação de conteúdo. E é isso que a gente faz na prática também, tá? Beleza, doutora Maria? Seja muito bem-vinda. Seja bem-vinda à comunidade da Weekend. Tamo junto, tá? Pessoal, se ficou dúvida, está com alguma dificuldade para tomar decisão, nesse link aí, fala com o nosso time, tá? Pode formular a sua dúvida também pelo time aí, quer falar comigo, falar, eu queria perguntar tal coisa para a doutora Patrícia. Manda ali pelo link, tá? Assim que eu puder, eu vou dar uma atenção, tá bom? Quero agradecer a atenção de vocês. Obrigada, primeiro, né, por terem despertado o interesse por esse conhecimento. Vocês podem ter certeza que esse conhecimento pode ser um divisor de águas para os seus pacientes e também para vocês, para suas carreiras. Quando a gente se empodera com conhecimento que pode fazer a diferença mesmo na vida de pessoas com problemas graves, refratários, incapacitantes, quando a gente traz um conhecimento para o paciente, quando a gente é um instrumento para um paciente de melhora de qualidade de vida, a gente é profundamente lembrado por esse paciente, a gente é indicado para muitos outros pacientes. Um paciente que a gente transforma a qualidade de vida traz mais 10 para a gente, no mínimo, mais 10. Então, esse conhecimento pode ser realmente um divisor de águas para as nossas carreiras também, tá? Foi comigo, tá sendo com dezenas, centenas, eu diria milhares de colegas médicos aqui no Brasil e pode ser com vocês também, tá? Qualquer dúvida, qualquer dificuldade para tomar a decisão, clica ali no link e fala com o nosso time,
tá bom? Obrigada pelo interesse de vocês, pela atenção de vocês. Reforço aqui o convite para vocês mergulharem nessa piscina, tomarem essa decisão ainda esse ano, para que vocês colham o fruto desse conhecimento já no início de 2026, tá bom? Um excelente final de ano para vocês, tá? Um abençoado Natal aí para vocês, para suas famílias, e que a gente tenha um 2026 aí abundante e próspero, né? De pacientes e de melhores resultados, tá? Tanto para os nossos pacientes quanto para a gente, para as nossas famílias.